Olá, meu amigo Mimicter, tudo bem com você? Aqui é o Oliver do canal Santo 3. Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma videoaula no nosso canal. Prazer muito grande poder compartilhar conhecimento com você. Vamos lá para a nossa sexta aula. Pois é, né? Quanta coisa falando do TradingView, né? E agora vamos falar então sobre as correlações. As correlações. Sexta não, se não me engano, é a sétima, né? É a sétima aula. Foi tanta aula que eu até me esqueci. Dá uma olhadinha na sequência da série aí, que agora nem eu lembro mais, né? Vamos falar sobre a sétima aula do TradingView, agora uma parte que realmente diferencia o TradingView. Falamos inicialmente de alguns indicadores, da montagem de um setup, de uma estratégia, aqui do gráfico, né, do TradingView. E espero que você tenha gostado bastante, mas agora uma das coisas que o TradingView brilha, entre tantas outras coisas, sem falar da comunidade, eu quero ver se mais pra frente, porque eu estou aprendendo a mexer também com a comunidade, falo das comunidades de estudos, né, que nós temos no TradingView para vocês. Eu quero falar agora das correlações. Pessoal, o estudo da correlação é algo mais aprofundado, que exige um pouquinho mais do trader, que foge da análise técnica clássica, que foge do estudo do ativo específico, no caso ou só o mini dólar ou mini índice, e vai exigir de você uma visão mais macro fundamentada e também um estudo principalmente de indicadores econômicos, não só do Brasil, mas de países que realmente influenciam na cotação da moeda. Primeiramente os Estados Unidos, que é a maior economia do mundo, né? Dados macroeconômicos de lá, indicadores de lá, dados de notícias importantes sobre a saúde financeira dos Estados Unidos impactam todos os mercados mundiais, seja na cotação de moedas, ou seja no mercado de índices ou no mercado de ações como um todo. Isso é inegável. Então, primeiro de tudo, você tem que estar acompanhando alguns dados dos Estados Unidos, alguns índices de ações, entre eles o S&P 500, o Nasdaq, o Dow Jones, o Russell 2000, que é o índice Small Caps americano, e também você tem que acompanhar hoje, no caso, as ações da China, que é a principal parceira comercial do Brasil, que consome minério de ferro da Vale, também é uma grande consumidora de petróleo. Como o Brasil é um exportador de commodities, tem na China uma grande compradoras das nossas commodities, que é o minério de ferro, e como a Vale, por exemplo, tem 12% da participação do índice Bovespa, com certeza a saúde financeira da China interessa para a gente. E esse tipo de correlação não é tão fácil assim você fazer uma comparação, porque não é preto no branco, então quer dizer, se o índice tem uma correlação, está se falando muito agora que o nosso índice Bovespa não tem mais uma correlação direta com o S&P 500, agora está correlacionado mais com, por exemplo, com o HK50. Você sabe por quê? Desde quando isso aconteceu? Por que isso aconteceu? Que tipo de correlação é essa? Então, tudo isso vai exigir que você tenha um estudo mais aprofundado, né? E ter acompanhando as notícias do mercado. Enfim, pessoal, não é uma coisa tão simples, tá? Eu vou mostrar para vocês os indicadores que eu uso aqui, mas nenhum deles deve ser levado em consideração como um Valhalla, como nossa, agora sim eu sei para que serve, né? O objetivo desses indicadores, na verdade, é você entender possíveis reversões de movimento e a possível força da tendência para você entrar a favor de, preferencialmente sempre da tendência majoritária, seja ela altista ou baixista, ou até mesmo quando você ficar fora do mercado, através de notícias, enfim. Lembrando que eu falei para você que o TradingView tem um site de notícias aqui, se eu não me engano, deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Manchetes bem aqui, ó, perceba, tem as notícias, no caso agora estou com o DXY, olha quantas notícias nós temos da Reuters falando sobre o DXY, né? Que é um dos indicadores que a gente usa. Então realmente você precisa entender tudo isso. Não, eu vou ser muito taxativo mais ou menos em falar para você que não coloque nada disso na tua tela se isso não faz sentido para você. Eu vou mostrar o que eu uso, o porquê eu uso, e é só um breve release. E eu não vou falar aprofundadamente sobre cada indicador desse, mesmo porque, como eu já disse, eu já tenho grandes vídeos explicando detalhadamente, para e passo, o porquê de cada indicador desse, qual a correlação individualizada com o dólar, com o índice, e o porquê que a gente olha como a gente olha. Eu vou dar um breve release para você só do que nós estamos analisando. Por exemplo, tá? O que nós temos na minha tela aqui? Deixa eu ampliar. Tá? Eu vou ampliar de maneira separada. Eu acho que o primeiro gráfico que eu queria mostrar para você é isso aqui, ó. Olha, o que é isso aqui, esse gráfico de candles, essa linha branca, essa linha preta. Bom, aqui pessoal, eu tenho DXY. Para quem não sabe, DXY na verdade é um índice que mede uma cesta de moedas cujo euro tem 57%, que mede a força do dólar
perante as moedas fortes do mundo. Não leve em consideração os países emergentes, tá? Então, geralmente isso mede a força do dólar. E nós temos os yields dos treasuries de 10 anos e de 2 anos americanos. Você vai ter que saber o que são os treasuries de 10 anos, o que eles influenciam na cotação do DXY e do dólar como um todo, e como eles influenciam na cotação, na paridade que nós analisamos no Brasil, que não deixa de ser uma paridade de Forex, que é o USD-BRL, a comparação do dólar com o real brasileiro, que você tem aí no caso o chamado de mini dólar, o mini dólar aqui na bolsa, na bolsa Bovespa, o WDO, tá bom? Então você tem que saber isso. Eu não vou explicar o que são os treasuries de 10 anos, eu não vou explicar o que são os treasuries de 2 anos, quando há abertura de spread, quando puxa para cima ou para baixo, o que significa. Isso é um conhecimento que vai exigir de você um estudo mais aprofundado, e como eu falei, tem tudo isso no canal. Mas saiba que uma das coisas que eu gosto de olhar é o DXY, né? Que é a força do dólar no contexto internacional, e os yields, que são juros dos treasuries de 10 anos. E de 2 anos, tá bom? Treasuries são títulos públicos do governo americano e são os ativos mais seguros do mundo, são considerados safe havens por natureza, tudo bem? E o que é um safe haven? Bom, aí meu amigo, minha amiga trader, você vai ter que procurar mais conteúdo aqui no meu canal. Então eu gosto de usar isso, né? Perceba essa linha amarela aqui, ó. Essa linha amarela aqui é o início do leilão de sexta-feira, tá bom? E aqui é o término do leilão de sexta-feira às 18 e pouquinho. Então perceba que tanto os yields de 10 anos como de 2 anos, bem como os DXY, estava caindo nesse dia. Se você for fazer uma comparação, né, esses candles aqui estão em 5 minutos também, você vai ver o que aconteceu aqui na cotação do USD-BRL na sexta-feira. Perceba como o mercado caiu. Por que o dólar caiu aqui? Também porque o dólar estava perdendo força no contexto internacional. E a gente vê, né? Será que tem uma correlação direta, exata? Não existe nada direto e exato. Mas às vezes a correlação é muito fidedigna, tá? Mas às vezes descorrelaciona. Por exemplo, olha aqui, ó, no final do movimento, o preço subiu. E aqui cai, continua caindo. Como é que você explica isso? Você está vendo? Se você for ver bem, ó, o preço veio caindo até as 15h45 da tarde. O DXY veio caindo até as 15h45, mais ou menos aqui, ó. Aqui, ó. Aí ele continuou a cair, tudo bem? Ele continuou a cair e no Brasil subiu. Houve uma descorrelação. Então você tem que entender que essa descorrelação não é só esse indicador que nós usamos, mas como o DXY e os yields estão caindo, já é uma boa premissa de entender a possibilidade da continuação do movimento baixista para dólar. Eu só quero vender dólar nesse exemplo, tudo bem? De uma maneira assim muito simplória, muito resumida, assim, para não falar porca, né? É que eu já fiz vídeos bem detalhadamente sobre outros indicadores, tá? Então eu uso aqui os yields de 2, 10 anos e também aqui o DXY, acho muito bacana. Legal? Outra coisa que eu gosto de usar como correlação, pessoal, outra correlação que eu gosto de fazer, o DXY é a comparação entre moedas fortes, é a força do dólar perante moedas fortes. Eu gosto de olhar a força do dólar perante os países emergentes, que têm a mesma balança comercial que a nossa, são países exportadores de commodities, né? São países que sofrem mais com a valorização do dólar, ou enfim, né, que tem oscilações maiores, né, que são os países emergentes. Então eu também gosto de olhar, olha a linha amarela, olha como, por exemplo, aqui em verde é o dólar USD-BRL, tá? Deixa eu ampliar um pouquinho aqui para você, aqui, ó. Aqui em verde o dólar USD-BRL. Perceba que não era só o dólar que estava caindo, tá? Nós temos aqui em azul o peso mexicano também estava caindo. Opa, o peso mexicano está caindo, o dólar está caindo aqui no Brasil e também aqui o rende sul-africano também está caindo. Na contramão desse movimento, a lira turca estava subindo, né? Perceba aqui, ó, caindo, a linha cinza caindo, a linha azul caindo. Então isso melhora a percepção que de fato o meu ativo que eu estou tradando, o USD-BRL, no caso o mini dólar, ele está coadunando com o efeito com o mesmo efeito que o dólar está fazendo em outros países emergentes. O dólar está perdendo força, não só perante o USD-BRL, mas perante o peso mexicano e também perante a lira turca. No que pese ter uma discrepância aqui
do rende sul-africano, aliás, perdão, e perante o rende sul-africano, no que pese ter uma discrepância aqui da lira turca, tá? Então perceba que você começa a fazer juntar os quebra-cabeças. Você começa a olhar o DXY caindo, os yields caindo e também a paridade das moedas, o dólar perdendo força em países emergentes. Opa! Mais um motivo para eu procurar por vendas no dólar, para tentar alongar as minhas operações no dólar. Você está entendendo para que servem as correlações? É nesse sentido que a gente vai trabalhando. Então eu olho aqui paridades de moedas como peso mexicano, lira turca, rende sul-africano, você pode ter outras, tá? Rublo russo, tem outras que você pode usar, são bem conhecidas essas paridades de emergentes, tá bom? Bom, falamos de paridade de Forex, né? Dos yields também, dos treasuries de 2 e 10 anos. Outro indicador que eu gosto de olhar bastante, e aqui no caso é o indicador do nosso Brasil, né? Claro, né, pessoal, não podia ser os DIs, né? Os DIs, assim como os yields dos treasuries de 10 anos, os yields estão para os treasuries de 10 anos, assim como os DIs estão aqui para as nossas ações. Os DIs são os juros das nossas ações, dos nossos títulos públicos, aliás. Os DIs são os juros dos nossos títulos públicos, né? E os yields são os juros dos títulos públicos americanos, que no caso são os treasuries. Tudo bem? Tem uns bonds também, não vou entrar no detalhe. Ok? Então uma coisa importante é você ver que geralmente, pessoal, também os DIs puxam, olha só a queda dos DIs. O DI também, quais DIs que eu olho? Eu gosto de olhar a curva curta, de o DI 23, eu gosto de olhar a curva longa, o DI 29, e eu gosto de olhar o spread, a diferença entre a curva curta e longa. Eu não vou explicar o porquê, mas perceba que todos eles estavam caindo também, né? Isso melhora. Opa, dólar index para baixo. Vamos parar e pensar, dólar index para baixo. Curva de países emergentes para baixo, né? A cotação dos países do dólar para baixo. E os juros para baixo também aqui, dos DIs, puxando o dólar, aumenta a percepção da continuação do movimento baixista. Isso mostra a força da tendência. Eu só quero vender dólar. Você entende como é que a gente consegue ter um panorama bem assim, né, forte, uma visão de probabilidade bem arraigada em base de fundamentos técnicos, utilizando essas correlações? Então eu gosto muito de olhar o DI 23, 29 e o spread, que é a diferença entre o DI 23, 29 menos 23. Tem vídeos no canal do YouTube explicando detalhadamente o que são os DIs, como analisa, como monta o spread no Profit Chart. Você pode montar isso no Profit Chart. Enfim, tudo bem? Bacana? Legal. E daí eu gosto de olhar também, isso é só um capricho, né, pessoal? Eu gosto de olhar a curva do K-Oil, que na verdade é o petróleo Brent, tá? É o petróleo Brent. E eu gosto de olhar o VIX Index, né, que mostra o índice do medo, geralmente uma correlação positiva, né? O VIX sobe, o dólar tende a se valorizar, o VIX cai, olha aqui o VIX caindo, o dólar tende a perder força. O petróleo já é uma relação inversa, né? Se o petróleo cai, o dólar tende a subir, mas perceba que nesse dia isso não aconteceu. O petróleo caiu e também o dólar caiu. Nossa, Oliver, mas que difícil a correlação, né? Nem sempre é preto no branco, não é. Não é, por isso que você tem que ter uma visão mais madura do mercado e estar acompanhando. Perceba que aqui o petróleo se manteve lateral e caiu, e o dólar também caiu. Geralmente quando o petróleo cai, o dólar sobe. Você sabe por quê? Por quê? Você sabe? Então, é esse tipo de coisa que você tem que informar. Os Estados Unidos é dependente de petróleo, né? Ele é um dos maiores importadores de petróleo do mundo. Quando o petróleo sobe, sai mais dólares para comprar petróleo e a moeda americana tende a se desvalorizar um pouquinho. Mas nem sempre isso acontece, pessoal. Tem questões de risk-on, risk-off, tudo isso que você tem que estar entendendo. Então, essas são as correlações que eu uso para o dólar. Essas são as correlações que eu, Oliver, gosto de usar para o dólar. Aí o que eu faço? Eu deixo aqui no cantinho, né? Aí eu faço um pré-market também, uma série de coisas, né? Tem vídeo no canal dizendo como é que eu trabalho tudo isso. Eu deixo aqui no cantinho assim, ó, e beleza, né? Tenho o meu gráfico trabalhando aqui e vou achando, claro que a minha tela não é só isso, você que me segue há mais tempo sabe como eu faço. Se você está assistindo a série aqui do TradingView, você está entendendo o que eu estou dizendo. Aí eu vou olhando aqui rapidamente, né, para entender a força da tendência, ver quando o preço lateraliza aqui, né? Perceba como o preço lateralizou, eu vou dar uma olhada como é que estão aqui as correlações, se estão lateralizando também. Se a tendência ainda está baixista, eu vou procurar dar prioridade para vendas. Enfim, uma série de coisas, sem falar de toda a avaliação gráfica, que nós fazemos. Tudo bem, pessoal?
estou dando por encerrada essa série do TradingView. Tem as correlações do índice, eu vou fazer em outra oportunidade. Queria agradecer, nossa, foram 7 vídeos, né, meu, falando sobre tudo isso. Quero agradecer o carinho de vocês e também a atenção de vocês por terem ficado comigo essa série toda. Deixa seu like para ajudar a divulgação do canal. A gente faz com carinho, com amor, dá uma trabalheira falar aqui tudo isso para vocês, né? Porque para falar tudo isso de maneira espontânea, a gente tem que estudar muito, tem que trazer aqui a plataforma, configurar, né? Não é só gravar o vídeo, né? E a gente precisa e também responder os alunos depois, tirar dúvidas, e eu faço com o maior carinho, porque a minha missão aqui, acima de tudo, é trazer um educacional de qualidade para você. Eu peço a tua ajuda deixando o seu like. Se você vê seriedade no meu trabalho, se inscreva no canal do YouTube ou entra lá no ead.santotrader.ime. Você pode virar lá, adquirir os nossos cursos e adquirir a sala EAD também para leitura de mercado ao vivo, caso você tenha interesse. Legal? Show de bola, deixa o seu like, grande abraço e até o próximo encontro.